Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje, dando sequência aí à nossa maratona bíblica, vamos falar de Gênesis 43, 44 e 45. Eu vou usar aqui a expressão de Israel, de Jacó, quando fica sabendo que José está vivo. Então, o tema do devocional é: meu filho José ainda está vivo. Eu quero ler o texto, que é o Gênesis 45, 28, que diz assim, Gênesis 45, 28. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Bom, nós temos, como já temos falado aí desde o início da leitura de Gênesis, ele vai sempre mostrar dois caminhos que vão sendo trilhados de forma paralela. Então você tem desde o início ali de Abel e Caim, depois você tem Noé e os homens da construção da Torre de Babel, você tem Abraão e Ló, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, e agora nós temos José e os seus irmãos. Sempre dois caminhos paralelos, mostrando exatamente um tipo de vida e um tipo de vida um pouco diferente. Nesse capítulo, nós temos um dos trechos mais emocionantes da Bíblia. O garoto José, vendido como escravo, o garoto José que passou por tudo que ele passou, agora é um dos homens mais poderosos da terra. Talvez o segundo homem mais poderoso da terra, perdendo apenas para o faraó, que naquele tempo o Egito era, sem dúvida alguma, a nação mais poderosa da época. O Egito dominava as questões científicas, tecnológicas e financeiras, ou seja, o Egito era um grande império. Faraó, obviamente, o rei, era o governante principal, mas o texto bíblico fala que José era o segundo ali numa carreira hierárquica, numa função hierárquica, era o gerente, né, o administrador de todas as coisas do imperador, sem dúvida, o segundo homem mais poderoso da terra. E o que ele tem que fazer? José, ele precisa perdoar os seus irmãos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre perdão, porque de fato é o assunto que está em voga, o assunto que é chamado a nossa atenção nesse texto de José, já que José tem uma oportunidade onde ele poderia vingar, onde ele poderia exigir dos seus irmãos a retribuição de tudo aquilo que eles haviam feito com ele. Contudo, José não só entende o perdão, mas entende também os propósitos e os planos soberanos de Deus. Vamos falar algumas verdades sobre perdão. Primeira verdade sobre perdão é que perdoar não é difícil. Perdoar é impossível. Num contexto de natureza caída, num contexto onde nós somos gerados em um mundo que foi criado bom por Deus, mas que por influência do pecado foi totalmente contaminado, o perdão não é mais algo natural, o perdão não é mais algo que acontece naturalmente. José, ele conseguiu perdoar porque ele dependeu da graça de Deus. E a forma como podemos perdoar as pessoas é simplesmente dependendo da graça de Deus. Orando, pedindo ao Senhor que nos dê graça. Agora, precisamos tomar cuidado com isso. Eu lembro de uma oportunidade que tive de aconselhar uma pessoa, um casal, na verdade, um cônjuge, né, que sofreu muito na mão do marido, a esposa que sofreu muito na mão do marido, e ela dizia sempre para mim assim: pastor, eu estou orando para perdoar, orando para perdoar. E isso já vinha durando assim já há alguns anos, né? E ela de fato ficava orando e não conseguia perdoar. Por quê? Orar é importante, pedir ao Senhor que dê graça é importante. Contudo, uma maneira muito prática de usar a palavra de Deus para perdoar é aplicando a verdade do evangelho sobre aquela questão. Então, voltando aí o caso dessa irmã, né, uma suposta dificuldade para perdoar, ela havia sido
sofrido muito na mão do marido, que bebeu em alguns momentos, não chegou a violência física, mas certamente violência emocional, e de fato era uma situação muito difícil para ela. E o que eu instruí para essa irmã a que ela usasse a aplicação do evangelho, dizendo o seguinte: olha, o Senhor te perdoa também de pecados que você cometeu, se não na mesma intensidade, talvez até maiores, mas o ponto não é a intensidade do pecado, é que o Senhor Jesus te perdoou. Então você pode devolver na mesma moeda. Assim como você foi perdoado, você perdoar também. Pensa no quanto você ofendeu a Deus. Quais os pecados você já cometeu? Imagina as coisas que você já fez com o Senhor, as mentiras que você falou, a forma como você tratou o próprio Deus em muitos momentos. Então, aplicar o evangelho é uma maneira prática de fazer com que a graça de Deus flua para que haja perdão. Entender o quanto Deus foi paciente, misericordioso, bondoso, o quanto Deus foi amoroso com nós mesmos. Entender o quanto Deus foi perdoador com nós mesmos faz com que nós possamos perdoar. Interessante que a oração do Pai Nosso fala isso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos inimigos. Ou seja, existe ali uma correlação entre o perdão que eu recebo e o perdão que eu dou. Isso é aplicar o evangelho à situação. E aí, no evangelho não existe pecados maiores ou menores. Por isso, não podemos quantificar as ofensas que sofremos dessa forma. Não podemos quantificar a ofensa dizendo: essa aqui é muito grande, eu não consigo perdoar. Não. A aplicação do evangelho nos faz exatamente enxergar que, da mesma forma como fomos graciosamente perdoados, nós podemos também graciosamente perdoar. O evangelho também nos torna humildes. Por quê? Porque o evangelho diz que não há ninguém melhor do que o outro, que todos estão na mesma condição, dependentes da graça de Deus, dependentes do amor de Deus. Então, o evangelho não me deixa pensar como superior. Então, aplicar o evangelho é uma forma de tornar possível aquilo que é impossível, tornar factível aquilo que não há como fazer, que é perdoar. Em segundo lugar, perdoar não significa esquecer, mas rejeitar a retribuição. Esse é um ponto importante porque muitas vezes achamos que perdoar é esquecer ou deixar para lá. Não, perdoar é rejeitar a retribuição, não querer retribuir aquela pessoa na mesma moeda. O ensino bíblico é que todo pecado vai ser punido. Esse é o ensino bíblico. O que a gente tem na Bíblia é Deus advertindo os homens de que os seus pecados serão punidos. Se não punidos neles mesmos, com a danação eterna, com a condenação eterna, essa punição vai ser aplicada em Jesus. Os salvos, eles têm da parte de Deus a autorização para que a punição do pecado que caberia a eles passe para Deus, passe para o próprio Senhor Jesus. Então, o que nós temos na salvação é o seguinte: é o Senhor Deus assumindo a nossa dívida, porque todo pecado deve ser punido. Pensando nisso, quando a gente perdoa, o que nós estamos fazendo é autorizando Deus a fazer justiça. Como se a gente tivesse poder para fazer isso, né? Mas isso é grosso modo. Grosso modo, perdoar e dizer: Deus, olha, eu autorizo o Senhor a fazer justiça. Eu reconheço que eu não tenho condições de fazer justiça. Eu reconheço que eu não posso fazer justiça, então eu estou autorizando o Senhor a fazer justiça no meu lugar. Com isso, porque já que perdão não é esquecer, e às vezes a nossa luta é com isso: pastor, eu não consigo esquecer. Mas quem disse que é para esquecer? Não é para esquecer. É autorizar Deus a fazer justiça. Então, com isso, primeiro, essa história de não querer mais relacionamento não existe, já que a questão não é esquecer, mas é transmitir a autorização da justiça para Deus. Essa questão de não, eu perdoo, mas não quero me relacionar mais. Não existe, porque a questão não é mais lembrar ou esquecer. Segundo, com isso, não existe aquela história de esperar o arrependimento. Eu vou esperar o fulano arrepender para que então eu possa perdoá-lo.
também não faz sentido quando você autoriza Deus a fazer justiça no seu lugar. E em terceiro, aguardar a retribuição. Essa história de, não, eu vou esperar para que ele venha em mim, ou que ele retribua o erro que ele fez comigo, de alguma forma, também não faz sentido quando perdoar não é esquecer. Quando perdoar é deixar para que Deus faça justiça. Então essas coisas não me relaciono mais, esperar arrependimento, aguardar algum tipo de retribuição, não faz parte do processo de perdão. Porque o processo de perdão não é esquecer, é transmitir para Deus a autorização para que ele faça justiça. Então, em primeiro lugar, perdoar não é algo simples, não é fácil, na verdade é impossível e só conseguimos com a graça de Deus, aplicando o evangelho à situação. Segundo lugar, perdoar não significa esquecer, não tem nada a ver com memória, tem a ver com rejeitar a retribuição. E em terceiro lugar, perdoar não é só um mandamento. Perdoar é um estilo de vida. Todos nós, em algum momento, vamos ter que perdoar e ser perdoado. José, no seu afã ali de fazer justiça ou de experimentar aquela situação que ele estava experimentando, ele também pecou contra os seus irmãos. Ele fez os irmãos sofrerem. José colocou lá prata, né? Se você ler a história, na primeira vez que os irmãos vão até ele, ele colocou prata. A prata que os irmãos tinham pagado para ele, ele colocou na bagagem de volta. Isso fez com que os irmãos dele sofressem durante muito tempo. Na segunda vez, ele mesmo manda colocar a taça dele na bagagem de Benjamim. Uma mentira. Né? Então, nesse afã de perdoar, não perdoar, José acabou cometendo seus próprios pecados também. Então, o que eu aprendo com isso, gente, é que todos nós, em algum momento, nós vamos ter que perdoar e nós vamos ter que ser perdoados. Essa é a dinâmica da vida, é a dinâmica dos relacionamentos. A dinâmica da vida inclui perdão e ser perdoado. Vamos ter que fazer isso em algum momento da nossa vida. Todos nós vamos ter que experimentar isso. Tenta viver sem ofender ninguém. Você não vai conseguir. Em algum momento você vai ofender alguém. Às vezes, até no afã de não ofender, você acaba ofendendo. Isso é muito comum. Na minha trajetória como pastor, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Que estão chegando na igreja, falam, uma coisa eu posso prometer para vocês, eu vou falhar com vocês. Isso vai acontecer porque isso é inerente ao ser humano. Agora, qual é o problema? O problema é que nós queremos justiça para o outro e misericórdia para nós. E esse é um problema. Esse é um problema. Quando eu quero que Deus puna aquela pessoa no rigor da lei, eu quero que Deus seja severo na punição daquela pessoa e se for bom, eu até quero participar. Aliás, eu quero participar dessa punição, que Deus me dê essa oportunidade de participar da punição do indivíduo. Então eu quero justiça para o outro, mas para mim misericórdia. Eu acho os meus pecados super perdoáveis, mas o do outro não. Eu acho os meus pecados devem ser perdoados, até porque eu preciso de misericórdia. Eu recebo misericórdia, eu quero misericórdia, mas para o outro, justiça. Então, não faz o mínimo sentido. Perdão é um estilo de vida. Vamos ter que perdoar e vamos ter que perdoar e vamos ter que ser perdoados em algum momento da nossa caminhada. Bom, qual é a moral da história que nós aprendemos aí com toda essa história de José? É que não podemos ser mais severos do que Deus no tratamento do pecado. Essa é uma expressão maravilhosa. Eu não posso ser mais severo do que Deus no tratamento do pecado. E quando não perdoamos, estamos fazendo isso. Porque Deus perdoa as ofensas mais graves cometidas contra Ele. E quando eu não perdoo, eu estou sendo mais severo do que Deus na punição do pecado. E nós não devemos fazer isso, nem com o outro e nem com nós mesmos. E aqui poderemos entrar no aspecto de sermos perdoados também. Então, na questão do pecado, não podemos ser mais severos do que Deus é. E esse é o grande problema por trás do perdão. Será que existe uma aplicação final? Claro! Quando a gente fala de perdão, a aplicação é muito simples. Quem você precisa perdoar?
Quem que você precisa perdoar nessa manhã? Seu pai? Sua mãe? Seu irmão? Seu marido? Sua esposa? Seu filho? Seu amigo? Seu líder? Seu pastor? Sua ovelha? Seu funcionário? Enfim, quem você precisa perdoar? Faça isso nessa manhã. Fale com o Senhor. Deus, olha, a punição está nas suas mãos. Se aprove ao Senhor carregar sobre si o pecado daquela pessoa, quem somos nós para dizermos o contrário ou falarmos o contrário? Não faz o mínimo sentido. Tá certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar isso aí diante de Deus. Claro que a oração é importante quando falamos de perdão, e é isso que a gente vai fazer aqui agora, então. Se você puder, para um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela vida de José, que nos ensina de forma tão prática a como perdoar uma ofensa tão grande quanto a que seus irmãos praticaram com ele, praticamente o entregando à morte. E ainda assim, um ato de pura graça, José consegue perdoar os seus irmãos. E muitas vezes nós queremos ser mais severos do que o Senhor na punição do pecado. Não devemos fazer isso. Que o Senhor nos dê graça, derrame graça no nosso coração para que possamos perdoar aquelas ofensas que são tão grandes e que muitas vezes nos impedem até de relacionar com pessoas. Nos dê essa graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.